Bom dia, família! Tudo bem com você? Como vocês estão? Como é bom ter vocês de volta. Hoje é sexta-feira, dia de perguntas e respostas dos nossos queridos amigos do Tô na Missão que eu recebi no meu Instagram. E vou responder pra vocês belas perguntas. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana, visto todos os vídeos da semana, porque dá um trabalhão fazer pra você ver o mover de Deus pela terra. Esse vídeo é em oferecimento à nossa rifa da câmera missionária. Você sabe aqueles vídeos que eu fiz na Polônia, na África, no mundo todo, pregando evangelhos, documentários? Pois é, eu fiz em alta qualidade com a Sony A6500. É uma das melhores câmeras para você fazer isso, é muito boa e eu usei ela por muito tempo, ela é maravilhosa com umas lentes top de zoom louco. E agora nós estamos reformando a nossa base missionária e para pagar a reforma da nossa base missionária, eu tô rifando a minha câmera. Então você pode fazer parte dessa reforma e ainda, quem sabe, ganhar a câmera e todos os equipamentos que custa mais de 15 mil reais. Tudo isso você pode comprar a rifa e quem sabe ganhar e ainda ajudar na obra missionária. Então faça parte, o link tá aqui embaixo. Vamos para as perguntas e respostas. Vamos às perguntas? Vamos para as perguntas? Eu recebi muitas perguntas, eu tenho que ser pra você. Eu não consigo responder todas, você sabe disso. Nós vamos ficar 12 horas aqui, então toda sexta-feira a gente faz. E eu respondo meus irmãos e irmãs do Tô na Missão, que estão com a gente na missão, fazem perguntas e eu respondo com todo carinho. Ó, o Caio Danta aqui. Fala, meu irmão. Quando você recebeu o seu chamado, foi uma experiência sobrenatural ou você só tinha certeza que era isso? Veja, Caio, eu acredito que o chamado de Deus nasça primeiro em uma vontade no nosso coração. Nós temos vontade de fazer isso. E eu sempre tive vontade de pregar o evangelho. Primeiro vendo o testemunho do meu pai, Dário Martins. O testemunho do meu pai que me levava para pregar o evangelho com ele, as viagens que ele ia. Então eu sempre falei, nossa, quero ser como meu pai, quero fazer isso. E aí nasceu aquele desejo no meu coração. Me perdi, fui para longe do Senhor e voltei aos 18 anos e vim interpretar pregadores e falei, é isso que eu quero fazer da vida. E para confirmar isso, o Senhor fala conosco. Deus tem dons que ele dá à igreja, ele tem, e realmente eu ouvi várias palavras proféticas de pessoas diferentes, de lugares diferentes do mundo, confirmando aquilo. É confirmando tudo A, B, C, D, F, G? Não é, bro. Não é assim. A vida com Deus, ele não te dá um mapa completo dos caminhos que você tem que ir. Ele te deu capacidade, te deu um cérebro, te deu coração, te deu sentimentos, te deu a capacidade de falar com ele e também ele nos ensina a ouvi-lo. Isso nós vamos aprendendo com o tempo, mas nasce de uma grande vontade no nosso coração de fazer isso. E depois, se você quer isso, eu creio que Deus vai confirmando realmente na sua vida, confirma através das pessoas que estão ao seu redor, o chamado que, por exemplo, da comunidade que você faz parte, eles vão observar e ver o chamado de Deus na sua vida e vai ser confirmado até que o envio aconteça. Mas nasce numa vontade. Você tem vontade de pregar o evangelho? Então aí, quem sabe? Eu acho que você foi chamado para isso. E nem para pregar o evangelho, você sabe que não precisa ter chamado nenhum, né? Para pregar o evangelho, nós temos uma ordem. Prega o evangelho. Natan Rocha. Ó, Natan, essa pergunta eu achei muito interessante. Já quero responder no início para você que veio pelo título e quer saber. Tenho chamado missionário, mas isso me gera um pouco de insegurança para casar. Alguma dica? Isso é muito normal, realmente. Eu acho que todo mundo que quer casar tem algum tipo de insegurança. Agora você adiciona isso ao chamado missionário, que muitas vezes as pessoas pensam sobre algo de você não fazer mais nada da vida e só ir para um país aí, o que é muito trabalho. Só que eu acredito, no fundo do coração, em uma coisa muito importante. Se Deus te chamou para algo, ele irá prover. E ele pode prover de várias formas. Por exemplo, eu já contei para vocês aqui a minha história. Quando eu comecei o canal, eu estava ajudando a implantação da igreja na Itália. Eu morava lá na casa de uns irmãos, nós estávamos lá e eu comecei o canal. Só que antes de começar o canal, eu escrevi um blog. Eu nunca pensei que o blog seria um livro, só que o blog foi hackeado. E daí meu pai teve a ideia, falou, mano, por que você não pega esses textos aí e faz um livro com isso? Aí eu fiz o livro e eu comecei a vender o livro. E por muito tempo, esse livro hackeado foi a forma com que Deus usou para prover na minha vida. E aí do livro veio a nossa editora, a editora aí tem a produtora, aí a produtora tem, hoje meu pai também trabalha com cidadania italiana. Então Deus provê de várias formas. Deus provê com oferta, Deus provê com contatos, Deus provê com habilidades, Deus provê. O importante é você não ser preguiçoso e estar disposto a trabalhar e fazer o seu melhor. E Deus provê. E se você tiver que ir para um país e você lá não poder trabalhar, não fazer nada, por exemplo, eu com a Letícia aqui, nós trabalhamos um tempo no café missionário aqui para pregar o evangelho e também receber um salário. Faz parte para você, onde você tá, o que você precisa, você se desenrola e Deus provê e abre porta. Se você está num lugar que você não pode fazer nada, com certeza Deus vai prover de outra forma. Mas se Deus te chamou, ele é o responsável para prover. Porque você precisa ter algo na sua cabeça. Nós podemos trabalhar, mas a nossa provisão sempre vem de Deus. Então a gente faz o que a gente pode para a glória de Deus e ele irá prover. Então você não tem que ficar pensando que o missionário não vai ter nada para comer, nada para beber. Não, não é assim. Deus nos dá sabedoria, nós podemos trabalhar, nós temos ferramentas hoje incríveis que nós podemos usar, como a internet, habilidades que nós podemos trabalhar de qualquer lugar do mundo fazendo coisas. Então se você tem uma habilidade, você pode desenvolver ela e ela pode ser uma fonte de renda para você, como Paulo fez vendendo tenda. Agora, vou fazer de tudo só pelo trabalho? Não, porque a minha prioridade não é ganhar dinheiro. Minha prioridade é cumprir o propósito que Deus me chamou. E ele me salvou para poder cumprir esse propósito, que é pregar o evangelho. Então ele me salvou até mesmo da preocupação financeira. Eu
posso confiar que Deus abrirá as portas para que os recursos cheguem, porque Ele é o provedor. Então, meu irmão, confia no Senhor, dê um passo a mais, faça o seu melhor e saiba que Deus cuida dos seus filhos. E é claro, pra casar você tem que arrumar, você quer ser missionário, você tem que casar com uma mulher que tem o mesmo coração, senão você não vai ser não. E aí, quem já tá vendo aí, ó o Nathan Rocha, quem sabe você é missionário, o Nathan é missionário, você se conhece pelo canal no YouTube, nunca sabe, nunca se sabe. Prega o evangelho. Jennifer B. Hessel. Como manter a chama acesa morando na Europa, sem estar no ambiente da igreja do Brasil? Jennifer, com muita alegria eu quero te contar que existem pessoas aqui na Europa realmente com o coração queimando por Jesus. E a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali ele está. Então você não precisa de uma multidão queimando por Jesus para que o coração fique aceso. Saiba disso. Você precisa de 2 ou 3. 2 ou 3 que amem ao Senhor, que estão juntos, que pregam o evangelho, que sonhem, que vão para cima, que está acontecendo. Então talvez aqui na Europa não esteja acontecendo do mesmo tamanho que o Brasil. Realmente não tá. Tem menos pessoas? Tem. Mas existem os seus remanescentes. Existem aquelas pessoas que Deus tem trabalhado e tem mantido vivo. E quando você tá com essas pessoas, você precisa disso. Você precisa do corpo, você precisa de gente que ama ao Senhor e um encoraja o outro. 2 ou 3, a Bíblia diz. 2 ou 3. Em 2 ou 3 viram 6 ou 9 ou 12 ou 14 ou 20 ou 30 e aí vira o que o Brasil virou. Então essa expectativa que realmente muitas pessoas possam crer em Cristo, mas o coração precisa estar ligado com outras pessoas que também confiem. E a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Jesus está. E é assim que a gente faz. Graças a Deus nós temos conhecido pessoas aqui que amam ao Senhor de todo o coração e que querem fazer a obra de Deus e que querem pregar o evangelho e assim nós vamos. Pietro Lacerda. A obra é maior que a nossa própria vida. Pietro, olha só, nós ouvimos que nós temos que ser os protagonistas da nossa história. E aí a gente tem que escrever a nossa história. E aí a gente tem que fazer acontecer. A gente tem que brilhar. É isso que o mundo nos diz. O mundo secular nos diz. No entanto, quando nós conhecemos a Cristo, nós o conhecemos por um chamado. Siga-me, ele diz. E o seguir Jesus é fazer parte da sua história, que não começou no dia que você nasceu. Essa história que eu faço parte hoje não começou no dia 11 de dezembro de 1992. Não. Começou com Deus. E Deus não teve início e não terá fim. É fazer parte de uma história muito maior do que a minha própria vida, realmente. É que as pessoas ouvem Deus e pensam só na palavra obra, como de serviço. Mas não é isso. É viver para a glória de Deus. É viver para os seus planos. É viver para a sua vontade. É viver para que o seu nome seja glorificado. É viver para que ele seja conhecido. É viver para que a sua vida realmente glorifique a Deus, fazendo parte da história do próprio Deus, que sim, é a redenção da humanidade. A história de Deus é a história da redenção da humanidade. Deus, ele redimiu a humanidade por meio de Cristo Jesus. E quando nós somos reconciliados com Deus, ele nos chama para fazer parte desse clamor, dessa sua história de redenção da humanidade. Então sim, essa história é maior do que a minha própria vida. A história de Deus é maior do que a minha história. E eu sou privilegiado de poder ser convidado por Deus para fazer parte da sua história. E você sabe que é interessante? No cinema, o protagonista ganha pela melhor atuação. Ele brilha. Mas o coadjuvante ganha se ele fazer o melhor papel possível para que o protagonista apareça. E nessa história que nós fazemos parte como coadjuvantes. Imagina você ter uma vida onde Jesus brilha, onde Jesus aparece. Esse é o nosso papel. Então nós somos privilegiados de fazer parte desse tema, dessa história, desse longa-metragem que é a história de Deus e a redenção da humanidade por meio de Cristo. Sim, mano. A história de Deus, não só a obra, a história de Deus é maior do que a nossa própria vida. Faça parte dela. Olha, eu tenho muitas perguntas para responder, mas não vou conseguir tudo. Só vou indicar isso aqui, ó. O Elias tá pedindo um livro para indicar muito bom. Então vou indicar ali, Elias. Esse livro aqui, Elias, meu irmão, é fascinante. É a biografia do apóstolo Paulo, rica em detalhes históricos, pelo nosso grande N.T. Wright. Vale muito a pena de se ler. Leia, aprenda. É da Thomas Nelson, tem no Brasil, é muito bom. Livro muito bom. Uma trajetória pela vida do apóstolo que confrontou o mundo, cara. Lê esse livro. Valeu, galera. Deus abençoe. Faça parte da nossa rifa. Esteja conosco nessa missão. Vamos pregar o evangelho a todos os cantos da terra. Que Deus abençoe. Falou.